Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de junho, e o tema do estudo de hoje é a história de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Judas, capítulo 1, do verso 5 ao 8. E aqui Judas escreveu o seguinte: Ora, quero lembrar-vos, se bem que, já de uma vez, para sempre, soubestes tudo isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra, o que está em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 4 a 11. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia, os ímpios serão destruídos. E isso está profetizado e avisado em Apocalipse, capítulo 20. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado de nosso coração, escondendo nossas transgressões, nossos erros, nossos pecados sob uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os erros e pecados dos outros. No mesmo capítulo em que Deus falou sobre quanto amor derramou sobre sua nação, ele a advertiu de que, embora não tenha cometido os mesmos pecados, se corrompeu mais do que Sodoma, o que está em Ezequiel capítulo 16, verso 47. Segundo esse mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 16, mas no verso 41, Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Imagine a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que cidades famosas por seus pecados. Isso não é novidade, não apenas com o antigo Israel, mas com toda a humanidade. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ter sido escritas com base nos jornais de hoje, como está em Romanos 1, do verso 18 a 32. Essa descrição da condição dos gentios não tinha a intenção de criar sentimentos de superioridade entre os judeus, mas levar o povo de Deus a entender a gravidade dos seus pecados. Natã fez a mesma coisa quando contou a Davi a história de um homem rico que havia roubado a cordeirinha de um homem pobre. Com essa história, o furor de Davi se acendeu, como está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 5, porque a injustiça parecia evidente. Mesmo assim, Davi só conseguiu se ver na história quando Natã declarou: Esse homem é você, o que está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. E para concluir o estudo de hoje eu digo: a Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13 e Apocalipse 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha. Como a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. E ao concluir o estudo de hoje, eu deixo com você o texto bíblico para a sua leitura. E a passagem de hoje é Gênesis 48. Que Deus te abençoe muito. E se Ele nos permitir, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.